O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Daniel 5:1. Vou tratar de acordo com esse texto de Daniel, capítulo 5, acerto de contas, porque aqui tinha um cenário que levou a essa situação e foi necessário um acerto de contas, e esse acerto de contas foi com o próprio Deus. Houve um banquete, aparece uma escritura na parede e teve um resultado desastroso. O banquete era grande. O rei Belsazar deu este banquete a 1000 dos seus grandes. E note que esses convidados iam levando outras pessoas. Imagine quanta gente tinha nesse banquete. E o banquete consistia em dissolução, bebedeira, profanação, orgia. Lá estava um carnaval de verdade. Era o grande carnaval, fora ou em época, mas era um grande carnaval. Lá estava a atuação direta do inimigo e um lugar onde as pessoas, de uma certa forma, eram grandes, aparentemente, e Deus se tornava pequeno. Mas veja o que acontece numa situação dessa. Havia bebedeira, zombaria, orgia, arrogância, orgulho, altivez de espírito, soberba. Tudo isso era presente no banquete, grande banquete de Belsazar. A idolatria, a presunção porque eles zombavam do próprio Deus, presunção porque eles pensavam que estavam seguros. Babilônia era uma grande cidade com sua muralha bem forte, aproximadamente quase 100 metros de circunferência, uma largura que dava para passar 4 carros um pelo outro, e torres em todo lugar, vigias, os guardas, e no meio da cidade passava o rio Eufrates, cortando a cidade. Ela estando fechada, ninguém entrava. Eles se consideravam inatingíveis por qualquer exército. Aparentemente estavam seguros, eram presunçosos sim. A presunção piorou quando eles pensavam em zombar do próprio Deus. Já achou pouco tanta orgia, manda buscar os utensílios de ouro, de prata, que veio de Jerusalém, que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, e ele bebe nesses utensílios, nos copos, nas vasilhas. Ele dá louvores aos deuses de prata, de ouro, de ferro, de cobre, que não pode ver, nem ouvir, nem sabe coisa alguma. Mas ele estava com tamanha presunção, isso é presunção. Era uma multidão politeísta que adorava vários deuses e tentava zombar do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas você nota que nessa altura, eu digo presunção porque ele não se dava conta, ele sabia da situação, mas ele não ligava para o que estava lá fora. Lá fora está a cidade sitiada, cercada por exércitos inimigos. Os medos e persas cercavam a cidade, e eles estavam lá encurralados, mas tentam disfarçar com uma grande festa, um grande banquete, e como se diziam assim, nada pode acontecer a uma cidade majoritária como a nossa grande Babilônia. Lá estavam os exércitos medo-persa, e Belsazar subestimava o exército inimigo. Isso foi muito perigoso para ele, subestimar o exército inimigo. Logo então veio a intervenção do céu, a intervenção da parte de Deus, e aparece algo estranho no palácio. Uma mão começa a escrever na caiadura da parede de frente do candeeiro. Todos podiam ver uma mão escrevendo, mas ninguém podia entender nem decifrar o que estava sendo escrito. 3 coisas estavam sendo escritas lá.
Nessa hora o rei se turba, porque diz a Bíblia que ele se desconjuntava suas juntas. Ele ficou perplexo, amedrontado. Era comum exércitos estrangeiros, como por exemplo a Síria, ao capturar os seus inimigos, às vezes cortava os membros, cortava as mãos dos inimigos. E Belsazzar agora vê uma mão escrevendo na parede, aquilo o pasmou, aquilo chama a sua atenção. E ele manda chamar os sábios, os encantadores, os nobres, os entendidos para ler, e diz: se alguém fizer saber o significado de tudo aqui, ler a escritura, vai ser vestido com roupas especiais, vai ter um colar de ouro no pescoço e vai ser proclamado como o terceiro no meu reino. Podia dizer, a coisa está ruim mesmo, então botar um terceiro aí, isso vai ajudar. Mas nada podia acontecer. Até que no verso 10 disse que a rainha mãe interviu. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido com o rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente e conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazzar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel veio, trouxeram Daniel, e Daniel chega e ele disse o que iria acontecer com quem decifrasse o enigma. E Daniel disse: ó rei, os teus presentes ficam com você, dê a outro, mas eu vou dar a você a escritura e vou dar a interpretação. Daniel começa fazendo uma recapitulação do que estava se dando naquele momento, uma recapitulação da história. Ele recapitula a história e ele diz aqui no verso 18 em diante: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, a majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria deixava com vida, quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinhos nele. Além disso, deram louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele
não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. E a escritura diz, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui está a escritura, Mene, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. A primeira coisa, a mesma palavra, Mene, Mene, parece que Deus contou e disse, está bem contado, mas confira aí para você ter certeza. Novamente, Mene, Mene, contou, está contado. Chegou o fim, pronto, Belsazar. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. A balança de Deus, o acerto de contas com a balança de Deus. Tekel, e agora Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel fez assim esta retrospectiva para levar o rei a um ponto que queria levar. A depender de Deus, se humilhar a ele. Os versos 22 e 23 a gente leu, que ele não se humilhou, mesmo sabendo tudo isso, não se humilhou. Olha o resultado, verso 30. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Lembra que eu disse que a cidade de Babilônia era cortada com um rio. Que rio era? O rio Eufrates. E lembra que a cidade estava sitiada, lá fora estavam os exércitos inimigos, e eles eram estratégicos, e Deus permitiu isso. Eles desviaram a rota do rio Eufrates para secar as águas e colocaram o seu exército por aquele rio e chegaram ao palácio da Babilônia. Bêbados, com festa, alegrias, ufania, foram surpreendidos com o exército inimigo, nada podiam mais fazer. Belsazar foi morto e a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas. Meu prezado ouvinte, caro internauta, eu chamo a sua atenção para a gente considerar agora algumas lições preciosas e grandiosas que temos aqui neste acontecimento, que envolveu Daniel, envolveu Belsazar, envolveu os seus grandes, envolveu o império e também tem a ver com você, os resultados das decisões que nós tomamos nessa vida, não é verdade? Então, a primeira lição que eu queria deixar, eu acho de relevância, é que Deus tem controle da história. Deus tem controle dos reinos e o dá a quem quer. A própria história existe por causa de Deus, por causa de Jesus. Isso eu leio para você o que está em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Nele tudo subsiste. Tudo acontece por causa de Jesus. Ele tem controle da história, gente. Esse texto é fantástico. Ele mostra que o Senhor Jesus tem domínio sobre os reinos, tronos, soberanias e tudo mais. Segunda coisa, cada pessoa um dia irá dar contas a Deus, prestar contas com Deus, pessoalmente e individualmente. Haverá um acerto de contas com Deus. Primeiro, com base na sua atitude para com o próprio Deus. Haverá um acerto de contas com base na atitude que a pessoa tem para com o próprio Deus. Belsazar não queria saber de Deus. Belsazar não queria prestar contas com Deus. Teve um fim desastroso e hoje ele está sabendo o que significa isso. Eu quero lembrar aqui o que está em Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um, pois, dará contas de si mesmo a Deus. É individual e é pessoal. O acerto de contas é também com base não só na sua atitude para com Deus, mas nas suas ações. E lá em Gálatas 6:7 está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não se deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Haverá um acerto de contas, com base também nas oportunidades que cada pessoa teve. Belsazar teve a oportunidade de vida dada por Deus. Daniel disse: você sabia tudo isso, mesmo assim não se arrependesse, não se humilhou, Belsazar, para temeres a Deus. Haverá um acerto de contas com Deus com base no Evangelho. Romanos 2,16: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Belsazar pensava que lá fora ninguém saberia mais, nem lá fora nem para cima, o que estava se dando na orgia da Babilônia naquela oportunidade, naquela noite. O Evangelho vai trazer a lume os segredos dos homens, onde estiverem, seja quem for. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Romanos 2,16. Haverá um ajuste de contas, um acerto de contas, com base também em tudo o que está escrito nos registros de Deus. Isso dá conta-nos o Apocalipse, que eu vou ler agora. Eu vou ler nesse acerto de contas final, que está no capítulo 20, Apocalipse, verso 11 em diante. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram um livro, saindo outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Haverá um acerto de contas de acordo com o que está registrado nos registros fiéis de Deus. E segue: deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Haverá um ajuste de contas com base nos livros e sobretudo no livrão. O livrão é o livro da vida. O livro da vida é onde está registrado o nome de cada pessoa que vai entrar no céu. Seu nome já está lá. Como saber?
corra para Jesus, arrependido dos seus pecados, se compenetre do seu estado de pecaminosidade, não siga o exemplo de Belsazar nem da Babilônia. Daniel foi um que não quis seguir o exemplo da Babilônia, decidiu isso desde a sua chegada lá. Desde que chegou na Babilônia, decidiu não se contaminar com as coisas da Babilônia. Está no capítulo 1, bem claro, verso 8. E a gente vê que nesse momento do banquete, Daniel não estava presente. Ele tinha já com seus 80 a 83 anos, mas Daniel não estava presente no banquete. Ele sabia que as pessoas vão prestar contas com Deus pelo que está escrito, e pelo temor ao Deus do céu. Ele não compactuava com os erros da Babilônia. Poderia ser caro para ele, ter um preço alto, mas ele estava pronto a pagar o preço e manter o seu testemunho diante de Deus e diante da sociedade. Daniel sabia que haveria um ajuste de contas com base nos registros dos livros. E o nome de Daniel está no livro da vida, ele já está lá, já está lá. Amém? Que maravilha! Você também tem certeza que irá para lá, se o nome estiver assim. Lá no céu não vai entrar coisa alguma contaminada, senão apenas os que forem lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses entrarão pelas portas da Nova Jerusalém. O seu nome já está no livro da vida do Cordeiro. Se o nome não está lá, não vai entrar no livro na cidade santa. Pois bem, haverá um acerto de contas também com base na justa balança de Deus. Olha esta balança que avaliou o rei de Belsazar. Pesado fosse na balança e achado em falta. Essa balança foi feita referência a ela por uma mulher no Velho Testamento. Sabe quem é essa mulher? Eu vou ler aqui sobre quem foi essa mulher que fez referência a essa balança. Lá no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, verso número 3. Eu vou ler para você o que Ana disse no seu cântico. Não multipliqueis palavras de orgulho. Lembra que Belsazar fez isso? Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Era o que acontecia lá. Nem saiam coisas arrogantes da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Mesmo que Ana viveu um tempo muito antes de Belsazar, mas ela já, por antecipação, disse o que poderia acontecer com o arrogante, com o soberbo, porque Deus pesa todos os feitos na balança, e haverá um ajuste de contas com base na balança justa de Deus. Amém? Haverá também um ajuste de contas com base em Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitado e que está vivo. O apóstolo Paulo fez essa pregação em Atenas. Olha, Atos 17, eu vou ler o verso 31. Porquanto estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que haverá um ajuste de contas com base no Cristo ressuscitado. Em quem você confia hoje? No Cristo vivo, no Cristo que ressuscitou, ou nos deuses da Babilônia, de pedra, de ferro, de ouro, de prata, de pau, que não veem, nem andam, nem fazem nada? Haverá um ajuste de contas com base em quem você está confiando. E se não confia em Cristo, o próprio Cristo ressuscitado vai te julgar. Porque a ressurreição de Jesus é uma prova cabal do que Deus fez por você e por mim. É uma prova específica, o mistério da ressurreição de Jesus, que garante a ressurreição de cada pessoa, que é para a perdição, que é para a vida. E hoje chamamos a sua atenção com os ensinos que nos são deixados aqui nas lições
do banquete de Belsazar na corte da Babilônia, conforme acabamos de refletir. Só lembrando que refere-se tantas vezes ao rei Belsazar, ele não era o sucessor imediato de Nabucodonosor, é claro. O sucessor foi Nabonido, isso os registros arqueológicos dão conta disso. E aqui o próprio texto mostra que ele não era o principal, pois Daniel seria agora o terceiro no seu reino, segundo a sua palavra. E a rainha mãe estava em evidência, presente também. Aqui nós podemos ver que a Bíblia tem sua comprovação pela história, pela arqueologia. Podemos ver que as profecias têm o seu cumprimento e a palavra de Deus não volta vazia e se cumprirá no devido tempo. É só uma questão de esperar um pouco mais. Amém? Nós clamamos aos nossos ouvintes: corra para Jesus. Nele sim você pode estar seguro, não é na Babilônia. Nele você pode estar seguro. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. É baseado no Senhor Jesus, que veio para dar a vida pelos teus pecados, e você pode ter nele e dele a viva esperança. E eu queria lembrar que nesse acontecimento estava envolvido também aí a mão de um homem que Deus o chamou. Presta atenção a esses detalhes pormenor. Deus chamou esse homem. Note que quem cercava a Babilônia era o exército medo-persa. E quem era o persa principal? Era Ciro o Grande. Ciro o Grande. Ele era um crente? Não. Ele foi usado por Deus? Foi. Quero que você abra comigo para Isaías capítulo 45. Preste atenção. Isaías, olha como a Bíblia é tremenda. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ciro não conhecia Deus. Esse exército que invadiu Babilônia, Ciro, o persa, ele não conhecia, mas Deus chama ele aqui de ungido, o meu ungido. E esse homem fez grandes coisas na obra de Deus. Você há de convir. Foi esse homem que deu autorização, chamou os judeus. Note que eles usavam estratégia um pouco diferente dos outros reinos. Os seus súditos, ele dava uma certa liberdade, ele dava as condições de viver na sua terra, de adorar o Deus deles, o Deus que fosse daquela nação, e não interferia nessa parte. E assim ele fez com os judeus. Ele deu autorização para os judeus voltar para a sua terra. Olha aí como Deus usa, julgou a Babilônia com Belsazar e manda agora os persas, e esse rei, o Ciro, ele autoriza para que os judeus voltem para Jerusalém, reconstruam Jerusalém e possam então celebrar a Deus. Olha o que está em Esdras, capítulo número 1. Eu vou ler para você ter uma ideia clara. Depois do livro de Crônicas vem Esdras. Eu acho fantástico isso aqui. Capítulo número 1, verso 3 de Esdras. Vamos ler 3 versos aqui em Esdras. Quem dentre vós é
de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Quem falou isso foi Ciro, que não conhecia a Deus. Versos 7 e 8. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Então, Ciro, o grande, o rei, ele agora autoriza, ele manda, autoriza o povo voltar para Jerusalém, para a sua terra, e adorar a Deus, reconstruir os muros, deu autorização e condições para isso acontecer, ordenava os povos, e por isso Deus chamava o meu ungido, porque ele tratava acerca do povo, o seu povo, por amor a Jacó, por amor à sua descendência, e foi desse povo que veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele a quem devemos nossa vida, a vida eterna. E se você crer nele, você terá nele também vida eterna, o perdão dos pecados e a eterna salvação. Amém? Que as lições do que se deu na Babilônia, com os persas e medos, venha a nos levar mais perto de Deus, aprendendo as lições e poder saber que a palavra de Deus se cumpre e não cairá por terra, nem um tio sequer. Passa o céu, passa a terra, mas sua palavra permanece eternamente. Amém? Muito obrigado pela atenção. Nos acompanha nesta mensagem, reflexão sobre Daniel 5, que a luz da Escritura trazendo aqui um alerta e conscientização para todos aqueles que nos acompanham através do Facebook, através da internet. Que Deus seja glorificado em sua vida. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Boa noite.